Gravando, galera. Tá. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Alessandra, estou gerente de operações e parcerias aqui na plataforma e queria dar as boas-vindas e agradecer todo mundo que está aqui, dedicando um pouquinho do seu tempo para compartilhar conhecimento. Quero agradecer especialmente a Roberta Salvador, Daiane Xavier e a Mariana Teodoro, que a gente chama de Rô, né? Rô, Dai e Tel. Então, meninas da Drummond, muito obrigada pela organização desse conteúdo para nós. Obrigada pelo tempo de vocês. E, galera, vamos aproveitar. A Roberta sempre traz conteúdos maravilhosos para a plataforma, para as turmas. Ela não conhece todo mundo que está aqui, ela conhece a turma antiga, então sintam-se à vontade. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Meninas da Drummond, queria apresentar a Mayara. Mayara é nossa assistente de coordenação. Está comigo aí apoiando essa galera, dando todo o suporte que eles precisam. E a Nath, eu acho que você já conhece, Rô. A Nath é a nossa community manager. E o restante é a galera da turma que está aí bebendo dessa fonte que é a plataforma. Eu desejo que seja muito, muito legal, que a galera consiga interagir bastante e muito, muito obrigada. Tá com vocês. Depois dessa apresentação da Alessandra, fica até difícil a gente começar alguma coisa, né? Obrigada pela confiança, Lê. Você, Gary, todo o pessoal da plataforma, mais uma vez, muito obrigada pela confiança em trazer a Drummond aqui para ser porta-voz dessa compartilhamento, né, de conhecimento, como você falou. E que bom que você avisou só agora que vem mais gente, porque aí a gente fica menos tensa, né, Dai? Porque a gente já estava, assim, roendo unha durante o dia. Mas agora, sabendo que tem mais gente além da plataforma, fico feliz e com certeza menos tensa. E eu queria passar a palavra para a Tel. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de janela. Queria passar a palavra para a Tel, porque a gente está fazendo uma série, né? Nós faremos a partir de agora uma série de encontros, e isso tem um objetivo, e eu queria muito que a Mariana explicasse isso melhor para todos que estão aqui. Sim, bom, oi, gente. É prazer em conhecer vocês todos. Espero interagir um pouquinho com vocês hoje e ao longo das próximas vezes que a gente se encontrar. Mas o nosso objetivo é trazer alguns temas para a gente conversar, para a gente entender como aplicar alguns conhecimentos de desenvolvimento pessoal. E a gente tem um foco bem importante nessas temáticas que a gente vai trazer, voltado para empoderamento feminino, mas também é um debate de todos, né? Acho que é importante que a gente fale de uma forma geral, porque a gente não gera mudança fechada num grupo só. Então, é muito bacana que tenhamos tantos meninos aqui hoje para falar. E a ideia é que a gente se aprofunde nessa temática ao longo dos próximos dias, mas eu tenho certeza que todo mundo vai sair com muita coisa para compartilhar e sabendo coisas novas e podendo trocar. E essa é uma parte muito importante. Não quero tomar tanto do tempo, mas era esse meu recado inicial. Obrigada, Tel. Pessoal, vamos começar aqui então, sem mais delongas, porque o tempo é curto, né? E a gente gosta de conteúdo. Quem já me conhece aqui dos últimos encontros que a gente teve com a plataforma, né, Ale, o combinado era 1 hora, a gente fez 2 horas, 2 encontros de 4 horas, né, não? No fim das contas, a gente É gosta de verdade. falar, a gente gosta de trocar conhecimento e é para isso que a gente está aqui. Bora lá. Eu não estou mais compartilhando a tela mesmo, né? Não tá. Ok, então deixa eu voltar aqui. Onde que eu vou compartilhar de novo, gente? 1, 2, 3. Peraí, vamos lá.
Agora sim? Tá carregando aqui. Sim, agora sim. Sim. E aí, fazer o que a Ale me ensinou aqui. Maravilha, agora eu vejo as carinhas. Bora lá. O tema dessa noite, pessoal, vai ser dominando os seus sabotadores. E aí, eu queria fazer alguns combinados com vocês aqui. Daí eu preparamos, né, uma forma da gente interagir, porque o nosso tempo é curto, então a gente não vai necessariamente conseguir ficar abrindo para a gente trocar muito num primeiro momento. No final, a gente reservou uns minutos para isso, mas para a gente interagir e manter essa troca, né? Não gostaria que vocês recebessem esse conteúdo como uma palestra chata, uma coisa que vai ficar aí só na falação na cabeça de vocês. Então, a gente vai combinar que a gente vai interagir, tá? A gente tem um combinado aqui na Drummond, que é o mais um, não sei se vocês já viram. Então, quando a gente estiver trocando uma ideia aqui, comentar alguma coisa que fizer sentido para vocês, me identifico, eu também, isso aí bateu aqui, me fez sentir. Comenta com mais e um, para a gente saber que está chegando aí para vocês, que está fazendo sentido, e a gente vai trocando assim. Quando uma chave virar muito forte, falar, meu Deus, caiu uma ficha muito louca aqui que eu nunca tinha me tocado a respeito. Vocês comentam com uma chavinha, caça o emoji da chave aí, já vai testando para a gente aqui no chat, e manda o emoji da chavinha para a gente saber que a informação chegou e ressoou aí com vocês também, tá bom? E vamos que vamos. Vamos lá. O que a gente vai ver brevemente hoje, né? Então, a gente vai se apresentar efetivamente, vamos falar dos sabotadores, um conceito básico, a base do que a gente está trazendo aqui para vocês, que é um livro, né? E diversos conteúdos que a gente já viu aí em muitas palestras, em muitos workshops, etc. e tal. Vamos discorrer um pouco desse tema dos sabotadores, falar como que a gente pode dominá-los, né? E abrir para dúvidas e um bate-bola no final. Se tudo der certo, a gente conta com isso, tá bom? Dai, vou pegar o gancho aqui e abrir agora a palavra para você, para que você conte para a gente um pouquinho sobre você, deixa o pessoal te conhecer mais, mulher. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Boa noite. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sei que o tempo, né, é precioso e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês vai ser maravilhoso para mim, né? Eu tenho 31 anos, 2 filhos, estou na Drummond há 4 anos, né? Trabalho na área de departamento pessoal há 9 anos. Entrei na área assim, caí né, como diz o ditado, caí de paraquedas, mas me apaixonei por gente, apesar de pessoas serem, né, complicado. Mas uma coisa que eu, né, fiquei pensando o dia todo, o que eu vou falar para essas pessoas da Daiane, né? Que hoje eu busco um propósito, né? Mas que eu tenho orgulho da carreira e da jornada que eu trilhei até aqui, sabe? E algo que eu gostaria de compartilhar com as pessoas hoje é celebre o que você está conquistando, sabe? Porque lá atrás eu não celebrava. Eu passei em uma prova. É mais que minha obrigação. Né? Tô dando até uns spoilers aqui, gente. Então, celebre a vida, celebre as suas conquistas, viva intensamente e sucesso. Bora lá. Obrigada, Dai. Então, puxando aqui a responsa para o meu lado, eu sou a Roberta, pessoal, eu tenho hoje 33, tenho mais 2 primaveras que a Dai, inclusive recém-completados agora em agosto, né? Eu sou casada com o Leandro, não tenho plantas, não tenho filhos e nem cachorrinhos, né? Pets por enquanto, tá? Mas eu já vi que é um caminho sem volta. Eu comecei na planta e já estou namorando um petzinho e por aí vai. E eu estou hoje como People Manager na Drummond, eu estou na empresa há 2 anos, e aí eu percorri um caminho na Drummond, comecei
no recrutamento e seleção. Do recrutamento e seleção, eu tive a oportunidade de iniciar a implantação de uma área de desenvolvimento humano organizacional na empresa. Na época, quando eu entrei em meados de 21, a Drummond tinha pouco mais de 100 colaboradores. Hoje a gente está indo para 240, né, Dai? E contando, e com uma meta de crescer 40% no ano que vem, em pessoas e em receita. Então, a responsabilidade é grande e eu me sinto muito honrada, assim como a Dai falou, pela trajetória que eu tive para chegar até aqui, e tive muito medo quando assumi um cargo de liderança na empresa. E assim como a Dai, já estou dando uns spoilers aqui, né? Porque quando a gente vai assumir um desafio novo, por mais que você sonhasse com aquilo ou quisesse aquilo, sempre vem algumas vozinhas na cabeça, né? Então, hoje, 6 meses depois de estar na liderança do time de People, com quase 10 pessoas no total hoje no meu guarda-chuva, eu posso dizer para vocês que a gente não pode dar voz para os nossos medos, né? A gente tem que aprender a conversar com eles e falar, calma lá, filhão, tem um ser aqui que consegue dar conta disso, né? E a gente vai trocar um pouquinho mais sobre isso, então, isso é um pouquinho de mim aí, para vocês saberem com quem estamos falando. Vamos ao que interessa, pessoal? Bora lá. Eu queria que vocês colocassem aqui para mim no chat, sinalizassem com a mãozinha, como vocês preferirem, se alguém já ouviu falar de sabotadores. O que esse palavrão remete aí para vocês? Vocês já ouviram falar? Tem alguma ideia em mente do que sejam sabotadores? Levanta a mãozinha aí para a gente saber se vocês têm alguma ideia. A gente poder trabalhar aqui na linha do conceito do que vocês já conhecem. Maiara levantou a mão que já conhece, a Natália colocou aqui mais ou menos. Se alguém quiser abrir o microfone rapidamente e fazer um comentário, fica à vontade, tá? Oi. Bem, às vezes, sem querer, eu acabo me sabotando eu mesma. Às vezes, pensamentos, assim, um pouco negativos, sabe? Uhum. De, isso aí não é para você, você não vai conseguir. Só que eu tô conseguindo agora dominar eles. Mas eu acho que hoje eu vou descobrir mais ainda como dominá-los. Muito bom. A Theo colocou aqui mais um. Por aí acontece também, né, Theo? Acontece nas melhores famílias, viu, gente? Obrigada pelo compartilhamento, Maiara. Tem que ter muita coragem para chegar assim na frente de mais de 20 pessoas e falar, gente, eu me saboto. Deixa eu contar para vocês uma coisa que acontece lá de cá. Quem nunca, Ju? Quem nunca? Pois é, né? A gente faz isso o tempo todo. Na verdade, a gente foi educado para se sabotar, infelizmente. Polêmico, Ale, polêmico. Do lado de cá, vou deixar algumas coisas, Roberta, porque eu vou ter que sair. Claro. Vou falar de mim e da maioria que está aqui. A gente foi educado para não fazer barulho, para não aparecer, para não incomodar, né? E aí, quando a gente é educado para essas 3 coisas, a gente acaba se sabotando sem nem perceber. Então, os sabotadores, eles estão ali presentes e a gente aprende a conviver com eles e acha que é normal. Então, essa palestra hoje é super importante para a gente olhar para isso e não se sabotar mais, né? E ver o que a gente pode fazer para melhorar. Com certeza, Lê, com certeza. Tudo que você e Maiara trouxeram são pontos importantíssimos. Eu tô vendo a galera aqui no chat só no mais um, ó. Então vamos começar, pessoal, falando uma coisa assim, para ficar todo mundo na mesma página, relaxa o ombro aí, vou contar uma coisa para vocês, tá? Todo mundo tem sabotador. Todo mundo. Barack Obama tem sabotador? Sim ou não? Tem sabotador, tá? Michael Jordan tem sabotador, sim ou não? Pode responder. Eu vi que alguém ia responder e não respondeu. Sim. Quem mais? Fala para mim uma pessoa que vocês admiram. Tem sabotador, sim ou não? Vai, William. Você mesmo está com o microfone aberto. Aqui vocês sabem que eu taco no fogo. Fala para mim, gente, uma pessoa que vocês admiram.
Quero que vocês fixem que essa pessoa também tem sabotador, tá bom? Se tiver difícil para abrir o microfone, vai escrevendo aqui no chat, vamos interagindo. Daiane, fala para mim uma pessoa que você admira, se ela tem sabotador, sim ou não? Roberto Justo. Tem sabotador. Tem uma banca de firme, de durão, né? Mas tem sabotador, tá? Principalmente porque eu havia levantado a mão, não havia? Sim. Que, assim, primeiro, deixe me apresentar. Meu nome é William, eu tenho 27 anos. Uma das coisas principais que eu ia complementar era que eu vi recentemente num vídeo de uma palestra, o homem lá palestrando e falando o seguinte: sempre vão falar de você se você tiver algo de diferente. Se você não quiser que falem de você, seja medíocre. É verdade. É um ponto para refletir, né? Vocês estão ótimos, vocês já começaram com várias provocações aqui, já pegaram qual é o fio da meada do que a gente vai trocar bastante aqui, viu? Muito bom, William. Pessoal, é o seguinte, como a gente começou aqui brincando, né? O assunto é sério, viu? Todo mundo tem sabotador. Não importa se é a pessoa que transpareça a maior segurança do mundo, e pode ser que ela seja mesmo uma pessoa segura, mas ela tem sabotadores, ela convive com sabotadores. A diferença é quanto de espaço esses sabotadores têm dentro da caixolinha dela hoje, né? O quão capaz ela já é de gerenciar as emoções a ponto de dar voz para um lado mais luz, mais sábio, mais maduro emocionalmente, do que para um sabotador, tá? É importante a gente começar também deixando claro o seguinte, pessoal. Sabotadores, eles são popularmente conhecidos, né? Se a gente pegar aí boa parte dos conteúdos na internet sobre sabotadores, vai falar que eles são inimigos internos. Porque foi taxado dessa forma. Porque, de fato, quando um sabotador tem muito espaço dentro da nossa mente, ele acaba dominando as nossas ações, né? Então, isso ficou conhecido como inimigo interno, mas eu quero convidar vocês a olhar para os sabotadores numa perspectiva mais profunda, tá? Todo sabotador, ele vem de algum enraizamento lá na infância, onde a gente teve que aprender a manejar, a gerenciar as situações, os estímulos, digamos assim, as situações, as circunstâncias, as pessoas, o ambiente onde a gente estava exposto, e eles vieram como recursos da nossa mente racional, do nosso cérebro mais primitivo, para que a gente pudesse sobreviver naquele ambiente. E quando eu estou dizendo sobreviver, eu não estou falando no sentido assim de sair correndo de leões na selva, né? Porque a gente, muito possivelmente, nenhum de nós passou por isso aqui. Mas no nosso cérebro mais primitivo, é assim que ele enxerga os perigos na infância, tá? Então, se a gente teve medo, por exemplo, da nossa mãe, viu algum parente ficar doente e falecer, e a gente reconheceu que existia uma possibilidade de perder entes queridos, para a gente aquilo virou um medo registrado. E aí, o que você pode, por exemplo, ter desenvolvido como um mecanismo de defesa? Eu vou aprender a controlar o ambiente, eu vou aprender a, sei lá, fazer tudo para agradar essa pessoa, para que eu não perca essa pessoa. Então, são mecanismos de um cérebro primitivo que serviu, lá atrás serviu. A gente passou pela nossa infância, a gente teve a capacidade de chegar na vida adulta, né? Só que, trazendo aqui, assim, vocês me desculpem se eu estiver errada, tá? Eu vou tentar trazer uma analogia numa linguagem de vocês. Trazer um sabotador para a vida adulta e não olhar para isso e ficar falando, é assim mesmo, né, eu me comporto assim mesmo, sabe a Gabriela, nasci assim, vou morrer assim? É como se a gente tivesse a capacidade de ser fala o Windows mais atual aí para mim, gente. Fala o mais atual que existe, assim, já tá no 11? Qual Windows que é mais novo? Windows 11. Show. Obrigada, William. Obrigada, Nath. Então, é como se a gente tivesse um cérebro hoje, uma maquinona da hora, capaz de processar um monte de coisa, um Windows 11 da vida, e eu tivesse lidando com as situações como se eu fosse um Windows 95. Faz sentido?
Então, eu estou deixando trazer um sabotador para mim, carregar ele comigo forever e não percebê-lo, não se aprofundar no que leva a gente a fazer o que faz, como a Mayara falou, eu percebo que eu me saboto. Mas e aí? Mas, show de bola, perceber que se sabota é o primeiro e um grande passo para a mudança. O que importa a partir de então é o que é que eu faço com esse sabotador a partir do momento que eu percebo ele, tá? Essas são algumas provocações que a gente está trazendo aqui para você. E existe possibilidade de lidar com esses sabotadores, tá bom? Nós não somos Gabriela, gente. A neurociência já comprovou que o nosso cérebro tem uma capacidade incrível chamada de neuroplasticidade, que a gente é capaz de aprender como né? Muito mais, na verdade, do que o IA. A gente vai aprendendo, absorvendo informação, trocando, descartando coisas, refazendo caminhos neurais, mudando hábitos, e tudo isso é possível. O Windows 11 que a gente tem aqui hoje, como adulto que somos, é capaz de fazer isso, tá? E a gente vai contar um pouquinho para vocês de como proceder. Fez sentido aí? Se identificaram com algumas coisas que a gente já conseguiu trazer aqui na introdução? Sinalizem para mim, vai dando maisinho para a gente não ficar sozinho aqui na conversa, tá? Bora lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Dai e eu separamos aqui a apresentação, né, Dai, em duas partes. Então, vocês vão ouvir um pouquinho da minha voz. Quando vocês estiverem assim, não aguento mais essa voz estridente da Roberta, aí a Daiane vai entrar com a voz macia dela, de locutora de meditação, né, Dai? E aí a Dai vai trazer para vocês a outra metade da apresentação, tá bom? E a gente vai trocando aqui. Então, Dai, você sabe, você tem total liberdade, qualquer coisa, me interrompe aqui e vamos trocando. A ideia é essa, tá? Pode deixar. Pessoal, nós estamos trazendo para vocês, antes que eu me esqueça, e lá no final da apresentação vai ter a referência, tá? O conteúdo que a gente está trazendo para vocês é baseado no livro Inteligência Positiva, do autor, eu vou errar o nome, mas eu vou falar, vou arriscar, tá? Shirzad Chamini. A Theo sabe falar isso melhor que eu. Isso mesmo, Theo? Eu não sei falar, não. Você mas falou eu falo mim. Shirzad. Shirzad Chamini. Mas, enfim, Sim. vamos mostrar para vocês o livro, tá? Tá lá no final da apresentação. Obrigada, Theo. E aí a gente vai deixar lá a referência para vocês, tá? Esse livro, o autor, apesar da gente falar muito dos sabotadores, o foco do livro não é falar dos sabotadores, é falar de como a gente lida com eles. Mas a grande maioria de nós, como um todo, não está nem habituado com o conceito de sabotador e muito menos consciente dos seus próprios sabotadores, né? Então, por isso que a gente vai contextualizar vocês um pouquinho primeiro de quais são os sabotadores. No livro ele aponta 10, tá? E a gente vai discorrer rapidinho mesmo aqui para dar um tempo para a gente trocar mais no final também. Ele apresenta 10 sabotadores, então, e depois ele apresenta a arma secreta para a gente lidar com esses sabotadores, tá? Quem puxa a fila dessa coisa toda, dessa encrenca toda, é um sabotador chamado crítico. Quero ver vários mais um aí, que eu sei que tem uma galera que é autocrítica no extremo. Cadê vocês? Daiane, Mariana, Caleb, Alessandra, isso aí. Ih, gente, vai, hein? Eu sei que tem. Quem é o crítico? A Mai também falou uma coisa aqui que é característico do crítico, tá? O crítico é o principal sabotador. É o pai de todos, tá bom? Megazord da coisa toda aqui. Por quê? Ele é um sabotador que é, como eu comentei, trabalhado, né, trazido lá da infância. Ele vai começando a julgar situações e a partir dessas situações ele vai criando um óculos para a vida. Cada sabotador ele tem um óculos assim para a vida, né? O do crítico, como ele tem esse papel julgador das situações, isso eu quero, isso eu não quero, ele acaba sendo o que puxa a fila da coisa toda, tá? Ele olha muito, gente, para o lado negativo da força. Quem faz isso aqui? Quem não conhece, né? Eu faço. Eu tenho uma tendência natural de ser muito crítica com as coisas, pela necessidade de segurança. Eu estou falando em meu nome mesmo, tá? Pela necessidade de segurança, eu acabo sempre olhando o que pode dar errado para eu tentar me precaver. Então, em primeira mão, falei de mim aqui. Quer comentar, Dai?
Eu diria que o crítico que me habita, às vezes, é muito a determinação do que me disseram, né? Você não pode, você veio da favela, barra comunidade. Porque você é negra. Porque você é menina. Você não vai chegar no cargo de liderança. Você não vai estudar, cursar o superior, né? Você vai ter 2 filhos e você não vai conseguir trabalhar. Então, assim, o que determinaram lá atrás né? Eu falo para o Kim, porque eu dei o nome para o meu sabotador, né? Tá dando spoiler. Pro Kim? Já Kim? me empolguei. É o Kim. Muito bom. Fica quieto, Kim. Nossa, eu acho que eu sou mais agressiva, então. Meu sabotador tem o nome mais feio. Vamos chegar lá, gente. E é isso, tá? Todo mundo convive um pouquinho com o crítico. Ele tá sempre aí. Às vezes, gente, o crítico ele foi formado de um olhar da pessoa que era seu cuidador na infância, né? Então pode ter vindo dos seus pais, pode ter vindo do ambiente que você estava, por exemplo, ambientes mais rígidos, como algumas escolas mais rígidas, igrejas, etc. São situações que podem nos expor à situação a olhares de muita crítica e a gente acaba pegando aquilo como nosso próprio modus operandi, tá? Ou ainda, quando você está exposto numa situação que você precisa, de modo geral, como eu falei, desencadear formas de sobreviver, seja ela qual for, tanto física quanto emocionalmente, tá bom? Vamos lá. Aí, como eu comentei, eles vêm puxando a fila, né? Eles nunca vêm sozinhos, tá, gente? A gente raramente vai se identificar com um sabotador só. Normalmente, quando a gente está tomando consciência deles, eles vêm igual boy band, assim, vem de 2, 3, 4 e por aí vai, tá? E aí vamos começar a contar para vocês o nome desses abençoados aqui e vocês vão se identificando e vão falando com a gente, tá? A gente tem o sabotador controlador, tá? E primeira coisa que eu queria deixar aqui segregado para vocês é que controlador é bem diferente de manipulador, tá? Manipulador é uma coisa, controlador é outra. Controlador é aquela pessoa que tem a pessoa que tem o sabotador controlador, ela tem necessidade de ela estar no comando, ela tem necessidade de ter a voz ativa. Isso pode vir de uma necessidade dela se autoafirmar, de uma necessidade de ela não se mostrar vulnerável, tá? Então, é uma pessoa que normalmente ela parece ter a resposta de tudo, ela sabe onde estamos, para onde vamos, como vamos fazer, ela parece que não tem uma fraqueza, supremo, sabe? Dono da verdade, é mais ou menos essa pessoa, controlador. Aliás, é mais ou menos assim o comportamento da pessoa que tem o sabotador controlador, tá bom? Vão refletindo aí. E depois, se a gente não conseguir abrir aqui durante a conversa, tragam perguntas para nós, tá? Segundo sabotador que eu queria contar para vocês, a gente tem o esquivo, tá? O esquivo, por sua vez, gente, ele é um cidadão que ele vê o lado bom em muita coisa, sabe? Diferente do crítico, que vê mais o lado negativo das coisas, o esquivo, ele vê muito o lado positivo das coisas. Só que aí, ele faz isso como uma forma de defesa, porque ele não quer lidar com tarefas difíceis, com coisas que são desagradáveis, com conflitos. E aí eu conto ou você conta para as pessoas que têm o sabotador esquivo, que na vida adulta a gente vai lidar com muitas dessas coisas? Fez sentido? O esquivo, ele pode parecer aquela pessoa ali que é sempre zen, sempre tranquila, que fala, alguém sempre tem que ceder, né, gente? Mas muitas vezes, e essa é a provocação, se você se ver desta forma, você faz isso porque é a sua forma natural de agir, ou você está fazendo para evitar coisas difíceis, conversas desagradáveis, para evitar conflito, para evitar se posicionar, para evitar falar não. Beleza? Reflitam. Me sinalizem se eu estiver indo rápido demais, tá, pessoal?
Aí vamos para um quarto sabotador. Esse aqui é o hiperracional. Certeza que vocês já cruzaram alguém por aí que a pessoa tinha o caminho das pedras. Ele sabia tudo, ele fazia tudo, estava tudo calculado na mente dele, inclusive como falar com alguém, como a pessoa ia reagir, como aquele sentimento não ia afetar ninguém. Muitas vezes é visto como aquela pessoa fria, né? Aquela pessoa que às vezes alguém fala assim, vou dar um exemplo aqui que eu ouvi numa palestra de uma pessoa hiperracional, tá? Aliás, de uma pessoa que tem o sabotador hiperracional. Por que que eu tô falando muito dessa forma? Porque eu não quero que ninguém saia daqui achando que é o seu sabotador, ok? Você lida com um sabotador, eu lido com sabotadores. Nós não somos os nossos sabotadores, ok? Nós temos eles como pequenos programinhas instalados na nossa cabeça e, como tal, eles podem ser removidos e trocados por outros softwares mais atualizados. Faz sentido? Exatamente, Theo, que nem o divertidamente. Muito bom. É isso aí. Falando do exemplo aqui do hiperracional, para eu não perder o raciocínio, imagina o seguinte, gente, uma pessoa que acabou de perder um ente querido. Acabou de perder, acabei de perder um ente querido, não quero comer, tô triste, né? Tô vivendo ali aqueles primeiros momentos de luto. Aí chega alguém para mim e fala assim: "Ah, chegou comida". Aí eu falo: "Ah, eu tô sem apetite, não quero comer". Uma pessoa hiperracional vira para outra e fala assim: "Vai adiantar de alguma coisa você não comer? O fulano já morreu mesmo". E aí, como é que você lidaria com uma situação dessa? Pesado, né, Nádia? Pesado. Mas para uma pessoa hiperracional, às vezes ela não percebe que ela está sendo assim. Ela racionaliza tanto o 0 e o 1 da situação que, cara, o que tem a ver você não comer com o outro ter partido? Ele não vai voltar. Mas não é sobre isso, é sobre que a pessoa está lidando com sentimentos pesados, com luto, né, com dificuldade de processar aquele momento, tá? Estou dando um exemplo bem pesado aqui para vocês, como a Nath disse, para contextualizar que racionalidade, gente, é super importante. Tá? Eu tenho meus testes de comportamento e tal, eles apontam um nível de racionalidade bem alto em mim. Mas a racionalidade, ela não é uma coisa ruim quando ela está equilibrada com outros pontos, né? Então, a gente tem numa outra ponta a empatia. Por quê? Porque eu preciso lidar com sentimentos. O ser humano é extremamente complexo. A gente não veio só como 0 e 1, né? A gente veio, sim, com uma cachola de sentimentos aqui para processar. E uma pessoa, quando ela está muito voltada para essa racionalidade, ela está se defendendo. Ela está querendo não deixar brechas para que as pessoas a vejam como vulnerável. Ela está querendo fechar todas as pontas possíveis de alguma situação, quase em linha ali com o controlador, né? Mas ela vai muito para essa linha do racionalizar as coisas, inclusive os sentimentos, tá? Fez sentido? Estão se identificando aí com sabotadores? A hora que a gente entra aqui na coisa, daí ninguém mais fala assim, é meu, isso aí parece comigo, né? Eu faço isso. Eu faço, gente, várias vezes, várias coisas, tá? E aí tem um que é muito interessante agora, virando a chavinha aqui para o hiperrealizador. Aliás, não esqueçam do emoji da chave, hein? Se vocês estiver fazendo sentido aí para vocês, se virou chaves aí na cabeça de vocês, vai colocando o emoji da frase, da chave aqui pra gente no chat também, tá? Tem um sabotador, gente, que ele passou mascarado numa cultura onde o mundo prega que a gente precisa fazer. Sabe aqueles clássicos filmes americanos onde é estimulado aquele tipo de mentalidade de trabalho enquanto eles dormem? Já viram esses filmes que a pessoa tá lá 3 da manhã no escritório com vista Nova York, trabalhando, não sei o quê, realizando, fazendo. Esse sabotador, ele é muito presente na nossa sociedade hoje, tá? A cultura do homem de aço. É isso aí, William. É isso aí, tá? E isso é muito presente nos nossos dias hoje. Tanto é que agora a gente está vendo uma onda
de chamar a responsabilidade para também ter vida fora trabalho, para ter cuidado da saúde mental, etc. Não vou abrir esse outro parênteses aqui, no momento propício a gente pode trazer, mas a nossa cultura hoje, ela pregou muito isso para a gente, né? Enquanto trabalho, então pessoas que têm o sabotador hiperrealizador são pessoas que têm uma tendência muito grande a ser workaholic. E aí vocês sabem onde dá essa história, né? Não preciso nem discorrer aqui. Normalmente isso cai por terra quando a pessoa chega ali num nível de exaustão extrema. Mas isso vem, gente, do quê? Possivelmente, na infância, essa pessoa foi validada, autovalidada e validada pelas coisas que ela fazia. Vou dar um exemplo para vocês. Você chega em casa com uma nota A. Aí você recebia assim dos pais: ai, parabéns, filho, que bom que você fez, olha que legal. O que o cérebro primitivinho daquela criança assimilou? Que eu faço, aí eu ganho um A, aí os meus pais me reconhecem, aí eles veem que eu sou boa em alguma coisa. Não é porque eu sou, não é porque eu existo, é porque eu faço alguma coisa. Faz sentido? Estou tentando ser singela aqui nos exemplos para a gente ir direto ao ponto. Me deixem saber se está fazendo sentido. No mundo do trabalho, acontece isso, mas ali no mundo do trabalho faz sentido, porque ali a gente está para realizar, né? A gente está ali por conta das nossas entregas, nossos resultados. Mesmo assim, muita gente está convivendo com o hiperrealizador lá na cacholinha, porque está preso naquela validação que não teve lá na infância. Então, ele está transferindo, né, na psicologia chama isso de transferência, para situações de vida atual. E enquanto essa chavinha não virar, isso vai ficar o tempo inteiro maquinando aqui, faça, tipo essa pessoa aí da foto, de 1000 braços. 24 horas é pouco. Para o hiperrealizador, se ele pudesse, ele não dormia, para fazer tudo que ele acha que tem que fazer para alcançar status, para alcançar, às vezes, a felicidade que ele colocou nesse nível de realizar coisas, tá bom? Faz sentido? É por aí, meu povo. É por aí. Bora lá. Eu ia falar, pode passar, e sou eu mesmo que tô com o slide. Disfarça, gente. Muito bom. Chavinhas aqui. Muito bom, gente. Obrigada. Bora lá. Dai, é contigo aí dos estúdios de São Paulo. Vamos lá. Desse bastidor aqui. O hipervigilante, né? O que falar desse cara aí? Mantém uma visão de perigo à vista o tempo inteiro, né? Ele dá qual a justificativa que geralmente ele dá? Que a vida é cheia de perigo, né? Se eu não ficar alerta, quem vai ficar, né? E o pensamento mais principal dele é quando que vai ser a próxima coisa ruim que vai me acontecer, né? E isso causa perca de credibilidade por ele ver sempre um risco ou um perigo ali, né? E quem você não conhece que fica se perguntando qual é a próxima coisa que vai acontecer de ruim com ele, né? Enquanto que o inquieto, né? A justificativa dele é que a vida é curta demais e precisa ser vivida, né? E o pensamento do inquieto é por que ninguém consegue acompanhar ele. O impacto do inquieto foge de assunto, geralmente ele foge de assuntos desagradáveis, né? Coisas que vão tirar o band-aid ali dele, que ele não quer remoer, ele não toca no assunto, né? Seja no trabalho ou na vida profissional. Ele é primo, parente, amigo lá do esquivo, né, Dai? Ele só quer viver as coisas boas da vida, só quer procurar novidade,
um inquieto, você sabe que ele é inquieto, vou me permitir dar a contribuição aqui, Dai. Sim, O inquieto, você sabe que você encontra um inquieto quando ele fala, eu preciso ver minha agenda, ele não tem agenda para nada, porque ele se ocupa, não tem tempo para nada, tá? Mas não quer dizer necessariamente que ele produz. Às vezes ele só é uma pessoa ocupada, mas não é uma pessoa produtiva. Pegou essa chave? E acaba nem concluindo, né, Robs? Eu vou ler esses 3 livros aqui. Não termina nenhum. Tô fazendo 3 cursos e não conclui nenhum. Então, esse é o inquieto. Nós temos o insistente, que tem a necessidade de perfeição e ordem levada longe demais. A justificativa dele, que é uma obrigação pessoal, né? Depende de mim consertar as confusões que eu encontrei, ou o pensamento que é certo, o errado é o errado, eu sei o jeito que é certo, e o impacto que acaba tendo enquanto sociedade, que ele não tem tanta flexibilidade quando ocorre alguma mudança no ambiente corporativo ou na vida pessoal. O meu pijaminha tá furado, eu não vou trocar não, porque eu gosto desse pijaminha aqui. Então, Hobbes, tem alguma coisa a agregar nesse insistente? Quando eu penso no insistente, eu penso muito naquela pessoa perfeccionista mesmo, mas não é um perfeccionista que busca otimizar as coisas, né? Ele é um perfeccionista que fica até rígido, né? Como você falou, ele fica essa pessoa chata. Sabe aquela pessoa que não sabe lidar com imprevisto, que não aceita uma mudança de rota? É o extremo, né? A necessidade de perfeição e de ordem dele é levada num nível assim extremo. Então, aquela pessoa que não relaxa, né? É muito parecido ali com o controlador. Mas o controlador ele vai num nível mais macro, ele quer controlar as coisas como um todo, circunstâncias, até pessoas. O perfeccionista, ele é aquele pensamento assim, não, porque se não for para fazer bem feito, perfeito, eu nem faço. E aí ele é o rei dos projetos de coisas que ele poderia ter patenteado a ideia do computador lá em 1900 Guaraná com rolha, mas como ele achava que a ideia não estava perfeita, ele não levou a cabo. E aí quem fez o projeto da melhor forma que podia naquele momento, hoje está bilionário de verdade. E algum perfeccionista ficou pelo caminho sem utilizar as suas ideias. Dei um exemplo bem exagerado aqui, mas pegaram a ideia? É isso que eu penso quando eu penso no insistente. Aí temos o prestativo, né? A justificativa dele não faço isso por mim. Eu ajudo os outros com prazer, não quero nada em troca. Né? Acaba ali... Ele coloca a necessidade das pessoas acima da sua, sabe? Então, se eu não salvar as pessoas, quem vai salvar? Prestativo, ele fica... ele se sobrecarrega só para ter aquela afirmação, o amor, né? O afeto, gratidão. E quando as pessoas não fazem isso, ele acaba ficando frustrado, causando uma ansiedade ali. Verdade. Uma coisa interessante disso que você comentou, Dai, é que ele fala que ele não quer nada em troca, né? Todos esses sabotadores, gente, eles contam uma historinha para nós, tá? O livro é muito bacana, a gente recomenda de verdade que se vocês tendo a oportunidade, leiam esse livro, porque ele destrincha assim, os sabotadores, de onde eles vêm, qual é a mentirinha que eles contam na nossa cabeça para justificar que eles ainda estão ali, sabe? E o prestativo, né, cuidador e tal, ele conta essa história de que se ele não fizer, ninguém vai fazer, porque, ai, coitadinha das pessoas, porque ele tem que ajudar, porque fazer o bem é maravilhoso. Só que, no fundo, ele fala isso, que ele sabe, a boca fala uma coisa, o coração sente outra. Ele fala que ele não quer nada em troca, mas ele quer sim, ele quer atenção. E aí está a diferença entre a gente fazer coisas
pelo bem, por querer fazer de verdade, e a gente estar fazendo coisas que, no fundo, é uma reflexão profunda e até dura, porque a gente tem que ter coragem de olhar para nós e falar: ih, cara, eu tô fazendo coisas só para agradar os outros, só para ouvir parabéns, Roberto, ó como você é legal, ó como você é bacana. Então, tá buscando no outro, através dessas ações de boazinha, salvador e etc., uma validação, né, uma afeição. E aí, quando isso não vem, essa dinâmica que eu tô falando aqui para vocês, gente, ela pode vir de muitos outros sabotadores, tá? Mas ela é bem característica, né, Dai, no prestativo, tá? O prestativo pode vir de um movimento da infância onde essa pessoa queria ser notada, talvez, e não era, né? Onde essa pessoa precisou de mais carinho e não teve. Então, a forma com que ela manejou, né? Lembra dos manejos da nossa mente, a forma com que ela se criou para fazer isso acontecer no mundo que ela tinha e está transcorrendo, né? Até os dias de hoje, é fazendo pelos outros para ver aquilo voltar para ela. Quando isso não acontece, ele pode incorrer e virar o melhor amigo dessa última pessoa aqui, que é esse último sabotador. O vítima, né, o sabotador vítima, ele busca atenção e afeto através de suas mazelas. Geralmente ele justifica que talvez eu receba um pouquinho de atenção, se, né, ninguém me entende, pobre de mim, as coisas só acontecem comigo. E a vida, às vezes, acaba sendo desperdiçada com tanta reclamação, negatividade. A pessoa chega a ficar pesada, sabe? Você não quer nem ficar próximo dela, porque ela só acontece coisa ruim com ela. Metrô quebrou, enfim, só vê a negatividade nas coisas, não vê o lado bom em nada. Entende? Então, o negativo, ele não tira proveito de nenhuma situação. Exatamente. E, gente, eu tô vendo o chat aqui em paralelo, tá muito divertido, porque vocês estão assim, mais um, aí uma chave, aí o outro. Eu sou um inquieto 100%. Gente, não tem um que eu não me encontre. Calma, dona Keila, é assim mesmo. Quando a gente conhece eles de cara, assim, a gente fala, meu Deus, eu tenho todos. E talvez em algum nível todos nós tenhamos todos mesmo, tá? Só que alguns não perturbam, digamos assim, a nossa qualidade de vida. Alguns, eles talvez fiquem mais dormentes, ou a gente tenha mais recursos emocionais para lidar com alguns deles. Mas a gente se reconhece mesmo em determinados momentos, situações da vida, a gente dança com esses sabotadores para lá e para cá, filho. Eu falo assim, falo pro meu marido assim, tá? Paralelo. Leandro, é o seguinte, filho, quando você casou comigo, você casou com o meu pacotinho de trauma, com o meu pacotinho de sabotador, você vai ter que lidar com isso. A responsabilidade é minha, mas, né, tamo juntos. Você casou comigo, eu peguei sua mochilinha de traumas e sabotadores, você também recebeu a minha mochilinha de traumas e sabotador. Então, ó, só para deixar bem vocês, todo mundo bem tranquilo, que estamos aqui, estamos juntos, tá? Todo mundo tem esse pacotinho aí. O office da nossa cabecinha já vem lá, instaladinho. E olha, Theo, polêmica essa frase que você soltou aqui, tá? Vamos falar dela já. Eu só tô vendo o William, assim, nas reticências. O que é isso, William? É muito pensamento? É muita coisa acontecendo aí no bastidor? Sim, sim. Muito bom. Então, ele tá se limitando a responder sim ou não. Tá ótimo. A vítima, gente, a gente deixou esse sabotador aqui em destaque, tanto quanto crítico, porque todos os outros, e aí eu vou só voltar aqui uma página para a gente relembrar. Você perceber, a maioria deles vai numa tendência de exagero, né? De alguns comportamentos, pacotinho de comportamentos ali. Eles vão numa tendência a exagerar. Então, por exemplo, controle é ruim? Não. Quando exagera, não é legal. Racionalizar é ruim? Não. Quando exagera, não é legal. Realizar é ruim? Não. E assim vai, tá? A vítima, ela tem um comportamento que vai para o menos, né? Ó céus, ó mundo, é sempre comigo, é tudo eu, tudo sobre, né? Tudo cai sobre mim. Só que a vítima é um sabotador perigosíssimo, tá? Guardem isso.
eu participo de algumas mentorias, né, de alguns cursos e tal, e eu ouvi recentemente uma frase que me pegou muito. Vítimas não vencem. Vítimas não vencem. E toda vítima, existe uma dinâmica, tá, do que eu estou resumindo aqui para vocês, mas em linhas gerais toda vítima precisa de um algoz. Toda vítima precisa de um algoz para ela contar a historinha dela de que ela é vítima e o outro é ruim, é o outro que me maltrata, é o meu trabalho que é ruim, é o meu chefe que não presta, é o meu marido que não sei o quê, é o meu funcionário que não sei o que lá, ok? Então toda vítima precisa de um algoz. Vamos pegando. Quando alguém coloca limites na vítima, ela automaticamente vai virar um perpetrador da pessoa para quem ela estava se lamentando. E essa pessoa vai virar o algoz dela. Vou dar um exemplo. A Dai reclama para mim. Ó, Robs, ó isso, ó aquilo. Aí eu viro para ela e falo, Dai, mas você já botou o ponto final nisso? Mulher, assume a responsabilidade da sua vida. Você pode, vai lá e faz. Né? Ou até mesmo assim, Dai, nossa, hoje eu não tô legal, amiga, hoje eu não consigo conversar, porque eu também tô precisando conversar. Sabe o que vai, quando a pessoa é vítima, o que ela faz? Ela vira e fala assim, sabia que a Roberta não era minha amiga, tá vendo? Sabia. Primeira oportunidade ela me deixou na mão, sabe? Me negou falando sozinho. Aí você que era amigo da vítima, vira o algoz dela, porque ela vai achar uma outra pessoa para falar mal de você, que agora virou uma pessoa que também faz mal para a vítima. Pegaram a dinâmica? Faz sentido? Cuidado com pessoas que têm o sabotador da vítima, tá? E lembrando, não é que são más pessoas, é que talvez ela tenha vestido esse sabotador, ela tomou como verdade para a vida dela, e às vezes ela nem tem consciência disso, tá? Às vezes a pessoa pratica isso, todos os sabotadores no nível macro, às vezes ela pratica aquele sabotador no ambiente pessoal, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes com a família, tá? Então, nós somos... eu esqueci o nome daquele negócio que reflete em várias... Nós somos tipo um poliedro, né? Cada um de nós tem uma... Nós somos um só com vários lados. Então, às vezes, as pessoas veem de mim um lado vítima em alguma situação, né, ambiente, etc. Num outro, ela vai ver uma Roberta mais controladora. No outro, vai ver uma Roberta hiperrealizadora, ok? Reflitam sobre, porque é isso que eu quero trazer mesmo de provocação para vocês, né? Que a gente é isso aqui mesmo, Keila. A gente é complexo desse jeito mesmo. Tá? Mas espero que esteja fazendo sentido aí. O que mais, Dai? Você está falando do... A gente tem vários jeitos, né? Assim, uma vez alguém, assim, algum conhecido da família foi falou assim, porque a Daiane, ela é muito tímida. Aí eu falei, mas eu nunca me considerei uma pessoa tímida, nunca mesmo, assim, porque por mais que tenha o sabotador ali que ele fala, não vai, não, eu vou falar, oi, eu tenho educação, vou lá, não sou tímida, não. Então, às vezes o binóculo do outro que olha, né, a gente é muito louco e a gente não percebe isso, né, que no ambiente de trabalho a gente é de uma forma e, né, na vida pessoal de outra. Então, e esse vítima aí, eu tenho tanta gente ao redor, familiar, né? São todos por aí, gente. Todos por aí. Isso aí, Dai. E não quer dizer assim que a gente é falso, tá, gente? É que, na verdade, cada um convive com um lado nosso. Então, é natural que a gente, às vezes, vai mostrar um lado mais dinâmico de uma pessoa, né? De um certo convívio, um lado mais controlador para outro. Por isso, é sempre interessante estar aberto a ouvir os feedbacks do meio. O meio fala com a gente. Às vezes, a gente não percebe, tá? Mas eles estão ali falando com a gente. Agora, a gente já está aqui se aproximando do fim, e eu queria propor, a Dai já até deu um spoiler aí do caso dela, mas queria propor um exercício que é apresentado lá no livro também. Então, agora, se você já conseguiu ter aí consciência de 2, 3 sabotadores que estão mais presentes na sua vida, a gente quer te convidar a fazer o seguinte: pensa nisso aí por um minutinho
e dá um nome para eles. O nome que você quiser. Vou contar aqui para vocês, tá? O nome dos meus sabotadores é bruxa velha. Quando começa uma falação na minha cabeça, uma inquietude, ai, não vai dar certo, ai, não sei o quê, ai, você já olhou isso, já olhou aquilo, eu falo, cala-te, bruxa velha, tá me irritando, não tá me deixando pensar, calma, eu preciso pensar. Por quê? Vou contar uma coisa para vocês, gente. Nosso cérebro, ele é muito inteligente. Pega esta chave. O nosso cérebro é muito inteligente. Quando você fala assim, eu estou estressada, eu sou controladora, eu sou hiperrealizadora, eu sou vítima, você está assumindo aquilo para você. Aí seu cérebro rejeita, tá? Aí ele não faz uma mudança de comportamento, ele rejeita, porque ele tem a necessidade de sobreviver. Se esse sabotador te ajudou a sobreviver até agora, e você cisma de hoje falar assim, não quero mais ser vítima, hiperrealizadora, controladora, acabou. Você acha que você vai acordar amanhã e alguma coisa vai ter mudado? Eu conto ou vocês contam? Não vai, tá? Nem Então a eu gente... acho. Oi, William, pode falar. Nem eu acho. É isso aí. Por isso, gente, é tão desafiador mudar hábitos, mudar crenças, né? Que é um papo ainda mais profundo. O que a gente faz? Neurociência. O que a gente faz para enganar nosso cérebro? Terceiriza. Então, não sou eu que sou esquiva. Não sou eu que sou inquieta. Não, eu tenho um sabotador, tá? Anjinho, capetinha aqui e tal. Convivem dentro da minha cabecinha, normal. Já falamos que todo mundo tem, Obama, Michael Jordan, sei lá mais quem nós citamos, a Oprah, todo mundo tem, tá bom? Então, como eles, eu também tenho. E aí, o meu sabotador, eu chamei de bruxa velha, que eu queria uma palavra que remetesse a uma coisa, a um palavrão, assim. Vai, gente, sejam criativos. Eu gosto de ver os nomes, que eu não sou tão criativa. Dá um nome aí para mim, que vocês dão pro sabotador de vocês. Vamos lá. O medo, ele tá embutido em tudo isso, Evandro. Lá no livro, o autor discorre isso, tá? Porque o medo, ele é um sentimento que faz com que a gente comece a criar esses mecanismos de sobrevivência. Então, o medo, ele está embutido na coisa toda, e através do medo de alguma coisa, o medo de perder, o medo de não dar certo, o medo de alguém morrer, eu já não sei do que vocês estão rindo, mas estou respondendo aqui, tá? Através do medo, aliás, a partir do medo, a nossa mente começa a criar esses mecanismos de sobrevivência que se desdobram nesses sabotadores. Consegui responder para você? Ô, Robs, eu tô quase mudando o nome do meu, viu? Rabugento, gostei, Ju. Muito criativos. Eu acho que eu vou chamar o meu de conectividade. Nossa! Java! Muito bom. Cala a boca, Java. Então, essa é a ideia, tá, gente? Quando a gente terceiriza a responsabilidade do nosso... a responsabilidade que seria da nossa mente, ao invés dela assumir aquilo como culpa, a responsabilidade dela, culpa vem lá do crítico, tá? Então, você pegar uma coisa e falar assim, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, aí vem aquela culpa, aquele pesar, manda seu crítico calar a boca, porque é ele que tá falando ali, tá? Então, quando a gente pega isso e terceiriza para uma pessoa aleatória ali, a gente fala assim, cala a boca, bruxa velha, você tá me irritando. Nossa, você não parou de falar hoje o dia inteiro. E esses dias eu tava assim, gente, deixa eu contar para vocês, sou totalmente normal, como todo mundo, tá? Tava com 1 milhão de coisas na cabeça, achando que eu não ia conseguir realmente dar conta de várias demandas, e não só no trabalho, tá? Eu tô passando uma fase pessoal aqui que eu inventei de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Fazer o quê? Eu achei que eu não ia conseguir. E aí começou, né, aquela falação mental. Um belo dia eu sentei ali para fazer minha meditação. Eu não conseguia meditar, tamanha falação na minha cabeça. Vocês acreditam nisso? Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Lembrei dos sabotadores, falei, cala a boca, bruxa velha. Eu não tô conseguindo pensar. E quando eu fiz isso, automaticamente o cérebro entendeu que eu estava dando um comando para uma terceira pessoa. Não era eu julgando a mim mesma. Pegou a chave? Era eu julgando alguém que estava me incomodando. E aí a gente consegue, em linhas gerais, quando pratica esse exercício, a gente consegue trazer o cérebro para um centramento, e aí você ganha mais espaço, literalmente espaço para processar. Fazendo sentido? Tapa do fronte. Que mais? Beleza, Evandro, maravilha.
Eu entendo esse medo seu, viu, Evandro? Eu tive muitas vezes. Eu tive muitas vezes. A gente fala disso. Afaste de mim, Satanás. Maravilhoso. Eu gostei, gente. Eu vou usar essa frase agora. Eu gostei. Porque é verdade, né? Percebe como é interessante um comando? E eu sei que a gente está falando aqui, eu não estou brincando com a Bíblia, não, tá? Inclusive, respeito muito. Eu digo assim, percebe como é o comando? A gente não sabe se existia de fato uma figura de Satanás ali ou se era um tormento mental que ele estava passando, mas foi dado um comando para aquilo virar, né? Para a chavinha virar. Desgramado das profundas, meu Deus do céu, vocês são a bruxa de 71. Maravilha. Muito bom. Pegaram, gente, a dinâmica do nome do sabotador? Queria que alguém fizesse um compartilhamento aqui, se sentir à vontade de abrir o microfone e contar pra gente. Ó, eu sou fulano de tal, eu identifiquei X e Y sabotador aqui na nossa conversa. Voldemort, maravilhoso. E eu tô nomeando a partir de hoje o meu sabotador de Voldemort. Eu acho bom vocês irem, gente, porque a gente gosta de colocar as pessoas no fogo. Se ninguém levantar a mãozinha, eu vou falar, você mesmo que está aí. Taranã. Vai, Juan. Não, eu fiquei chocada porque eu literalmente, vários, assim, eu cheguei tarde, e aí eu entrei e vocês estavam falando, gente, eles estão falando de mim? E todos que vocês iam falando, eu ia me identificando muito, cara, surreal. Ai, meu Deus. E que nome você vai dar para essa tropa da pesada aí? Oi? Desculpa, eu cortei sua última frase. Pode falar, por favor. Não, que isso. Eu tenho que trabalhar meus sabotadores, pelo jeito. Bem-vinda ao clube. E que nome você vai dar para essa tropa da pesada, hein? Aí eu escrevi lá Desgramadas Profundas. Mete o pé, Desgramadas Profundas. Muito bom. Show. Muito bom, gente. Que bom que tá fazendo sentido. Bora lá. E aí, vocês devem estar se perguntando assim, tá, Rô, Dai, e agora? Identifiquei, tem uma tropa de elite aqui de sabotador para lidar. Como que a gente faz para sair dessas profundezas, como diz a Keila aqui, né? E aí, Dai, você quer dar um spoiler aqui pro pessoal? Sim. Como experiência pessoal, acho que o mais importante é a gente identificar, né? Keila, parabéns, né, por reconhecer e falar, porque eu acho que o mais difícil para a gente é se reconhecer, né, naquele sabotador, e aí a virada de chave é quando você notar que o pensamento negativo, ou enfim, aquela ação está fazendo com que o seu sabotador venha primeiro, peraí, no meu caso, Kim, fica quietinho, vamos lá, respira, vamos contar até 10, né? E pode voltar, dá um passo para trás, respira e, né, executa. Isso aí. Então, em linhas gerais, a gente colocou aqui 3 pontos, né? Sendo o primeiro, enfraqueça os seus sabotadores. E isso vai muito com essa brincadeira que a gente fez do exercício, mas é verdade, tá, gente? Então, esse é um primeiro ponto. Quando você interrompe um ciclo de um caminho neural que já existe dentro do seu cérebro, ele começa a ficar fraco, né? Nosso cérebro é assim. Imagina que você passa todos os dias por uma estrada de terra. Aí no primeiro dia tinha mato a 1 metro de altura. No segundo dia estava um pouco mais baixo. No terceiro dia não tinha nada, até que chegou uma hora que já tinha uma estrada ali no meio do nada, já tinha uma estrada. Por quê? Isso vamos assimilar isso com um caminho neural, tá? O cérebro, ele quer poupar energia. Muito semelhante com as máquinas, né? Ele quer poupar energia. Então, tudo que ele já puder deixar de caminho conhecido, ele deixa. Então, quando você se depara, por exemplo, com uma situação nova, uma pessoa controladora, a primeira coisa que ela faz é, meu Deus, eu preciso me certificar que tá tudo sob meu controle para eu não ter um treco. Uma pessoa esquiva vai falar assim, ih, coisa boa, né? Deixa a vida correr naturalmente, e por aí vai. É um caminho conhecido, tá bom? Quando você já tem um caminho
fixado, ele naturalmente vai ser a primeira coisa que o seu cérebro vai fazer. Quando você notar que você está nesse ciclo, repetindo, como a Mayara falou lá no começo, eu às vezes percebo que eu estou me sabotando. Chama seu sabotador para conversar. Primeiro barra ele, trava o pensamento, tá? Porque se você passar pelo caminho, pronto, a estrada está percorrida. Então, quando você sentir que a coisa está ali começando, agora que você já tem ciência, que existem sabotadores, que você se identifica com isso, e você sente, quando é uma coisa que você se sente prejudicado, você percebe isso, dói, incomoda. Uma coisa é você fazer, exemplo, um controlador, você fazer um checklist para você ter clareza de para onde você está indo, né? O insistente, por exemplo, querer ser perfeccionista porque você gosta das coisas bem feitas. Até aí é uma característica. Quando isso começa a ser um excesso, a gente sabe. Lá no fundo a gente sabe. Então, quando você perceber esse movimento, trava seu sabotador. Dá um comando lá para ele ficar quieto. Senta para fazer uma reunião com você mesma, tá bom? Com você mesmo. Comece a perceber o que não tá legal. E aí, comece a se autoconhecer a ponto de você colocar ações para mudar. Então, se é uma pessoa muito rígida, se permita. Fala, não, eu vou até aqui, agora eu vou soltar um pouco. Nem tudo tá no meu controle. Faz esse movimento com consciência, querendo fazer. E aí você vai perceber que essa estrada já conhecida, ela vai ficando mais fraquinha, mais fraquinha, mais fraquinha, até que uma hora lá vai ter um monte de mato, e é isso que a gente quer. Um caminho neural que não faz mais sentido pra gente na vida adulta, a gente não quer que aquele caminho fique sendo ativado a toda hora. Mas aqui eu tenho uma coisa para falar para vocês, assim, na verdade, nu e cru, tá? Não vai ser na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Pode ser uma jornada. Por isso que lidar com sabotadores é lidar com inteligência positiva. É a gente ir ganhando consciência e maturidade de gerenciar as emoções ao ponto de conseguir transmutar esses comportamentos que já não fazem mais sentido para um adulto, uma pessoa que tem capacidade de lidar com essas informações, tá? Por isso, não desista quando você vê que veio uma situação, você conseguiu lidar bem. Agora que tá fresquinho na sua cabeça, você vai perceber isso. Essa semana vai ser muito prático. Coisas que desafiariam vocês vão tirar de letra, porque tá fresco aqui o conhecimento que a gente tá passando. Opa, meu sabotador começou a falar aqui, ó, o Voldemort tá enchendo para covar aqui na minha cabeça, vou colocar ele no lugar dele. Foco, o que eu vou fazer, o que dá, o que não dá, o que tá no meu controle, o que não tá. Daqui a pouco, vocês vão ver que esse conhecimento ele vai dissipar naturalmente, a vida adulta tá aí, tem 1 milhão de responsabilidades acontecendo ao mesmo tempo, e aí vai chegar uma hora que talvez venha uma coisa nova, inédita, um desafio diferente, e aí você vai precisar reciclar isso aqui, talvez, tá? Porque o caminho não vai se apagar de um dia para o outro. E isso é também um exercício de fortalecer o seu sábio. Quando você traz, esse é o segundo ponto que a gente traz aqui, quando você traz essa consciência de, gente, eu estou há 33 anos me comportando da mesma forma. Bem louca, acho que vou chegar aqui numa palestra e de mais um da palestra eu vou ter mudado totalmente o meu jogo? Sim ou não? Cric, cric. Não, né, gente? Não, tá? É uma jornada, é um caminho de autoconhecimento, de ir processando essas informações, fortalecendo a sua mente, tá bom? E aqui a gente começa a contar para vocês, isso aí, Evandro, de fato, de um dia para o outro. Eu não conheço, tá? Existem algumas formas da gente virar chavinhas na mente, posso até comentar aqui com vocês, mas assim, plim, na mágica, não, gente, ainda não. Vou ler aqui os comentários aqui para mim, Dai, se você quiser comentar algo em cima do que eu falei, fica à vontade. Não tem fórmula mágica, né? Eu gostaria de chegar aqui e falar, gente, compra aqui tal produto que é para a vida. Vai mudar, né? Mas, e o ato de a gente reconhecer... Ai, Clodoaldo, eu adorei.
Ai, e o ato de a gente reconhecer é um ato de coragem, né? Que a gente Muita, muda diariamente. muito. Keila, eu queria pegar um gancho desse comentário que você trouxe aqui. É muito verdade, tá? Como eu falei, a gente é poliedro, a gente tem várias facetas. Em alguns momentos, um ou outro sabotador vai sobressair mais, tá? Eu também tive muito sabotador aparecendo no ambiente de trabalho. E depois de algum tempo de autoconhecimento e terapia, eu consegui entender os gatilhos, tá? Eu tenho uma personalidade mais analítica, então eu gosto de perguntar por quê, como, né? Algumas pessoas têm uma personalidade mais dominante, mais prática. Eu não quero saber por quê, nem quando, eu quero ir lá e resolver a partir de agora. Né? Isso, todos esses perfis são positivos, tá? Leia-se, eu não consigo trazer, né, exatamente essa percepção aqui sobre você, mas pegue essas chavinhas e leia-se qual é o seu perfil e por que essas situações estão engatilhando seus sabotadores. Qual é o medo que está por trás de algumas situações, por exemplo, lá no trabalho, que está engatilhando um sabotador seu? São algumas perguntas que podem ajudar a ir trazendo respostas aí para sua mente, tá? Oi, Juan. Boa noite. Você disse aí, né, deu o exemplo de dar o nome ao sabotador. Teria alguma coisa que eu pudesse trabalhar também? Teria alguma outra coisa? Porque eu tive um problema recentemente. Então, eu tinha um sabotador que ele botava um pensamento repetitivo em mim e aquilo ali me dava dispneia, eu ficava com falta de ar. E eu não entendia nada, eu ficava desesperado. E já estava atrapalhando no trabalho e etc. E eu conheci isso na internet, pesquisando, desesperado, mas eu não consegui utilizar isso, sabe? Não funcionou muito bem. E esses dias eu estou bem, mas assim, a forma de eu escapar foi bem diferente. Eu me sobrecarreguei um pouco a mais no trabalho. Então, eu estar ocupado no trabalho, resolvendo problemas, aquilo me aliviava, entendeu? Ou nos momentos livres, jogar, entendeu? Então, quando eu estava com a cabeça livre, assim, sem nada para fazer, aquilo me perturbava. E eu não sabia como escapar daquilo. Né? Mas esses dias estou melhor. Mas existe alguma outra forma aí que você consegue me recomendar? Juan, primeiro, obrigada pela coragem de compartilhar isso aqui com a gente, viu? Tem cerca de 20 pessoas aqui na sala, é muito corajoso, primeiro de tudo, se colocar nessa posição de vulnerabilidade, viu? Tem muitas técnicas, muitas mesmo, tá? A gente estava conversando hoje ainda, né, Dai, sobre a técnica da realidade. Eu não sei qual foi a situação específica, tá, Juan? Mas você usou um termo assim, que me perturbava e tal, chegou a dar a dificuldade de respirar. Não sei, tô chutando aqui que pode ter sido alguma situação a nível de ansiedade, por exemplo, tá? Mas a técnica que a gente vai compartilhar aqui, ela serve para inúmeros fatores. Quando você se vê muito no mundo da mente, muito lá em cima, muito, sabe, a ponto de fazer isso que você abertamente colocou aqui, cara, eu vou ocupar minha cabeça para eu parar de pensar nisso. Isso é se esquivar. Né? Então, aí já temos também um sabotador. Pode ter tido um que engatilhou essa sensação em você, que eu tô chutando aqui, que talvez seja um momento mais ansioso, talvez, de perturbação, incômodo mental, uma inquietude mental. Mas a gente tem ali também um outro sabotadorzinho escondido, que eu vou ocupar minha cabeça para não pensar nisso. Né? Então, pontos para refletir. Uma técnica que pode ajudar por exemplo, quando você se vê muito lá em cima, né? Como a gente falou no mundo das ideias, traz a sua mente para o corpo. Como assim, Roberta? Começa diminui o estímulo. Gente, vamos conversar sério aqui, tá? Vocês são pessoas da tecnologia. Eu não consigo nem imaginar o que deve ser o ambiente de vocês, porque vocês devem gostar de som, de música, de tela e luzinha piscante, não sei o quê. É muito estímulo. Tá? A gente está num boom de tecnologia, vamos chutar alto aí, 50 anos. Ou seja, nós somos seres de, em média, 30 anos que nós temos aqui, certo?
E o mundo deu um boom de tecnologia de uns 50 anos para cá, a ponto da tecnologia estar aqui, dentro da nossa casa, né, na nossa mão. Então, você já parou para pensar como isso é novo para o nosso cérebro? Então, a máquina cérebro está lidando com muita informação nova. E a mente, que é essa nossa capacidade, vocês brinquem aí com hardware e software, tá? É a nossa capacidade de processar essa informação, ela está lidando com muita coisa nova. Isso dá um estresse para nós, tá? Então, quando vocês estiverem assim hiperestimulados, com muita informação externa e aqui dentro processando, traz a mente para o corpo. Senta num lugar de preferência silencioso, tira o celular de perto, 5 minutos, tá? Não estou desafiando vocês fazerem isso igual, né, o pessoal do Zen Budismo lá, 58 mil dias, não. 5 minutos que seja, se proponha a fazer um momento desse de silêncio e escuta a sua mente. Você vai ver como ela é barulhenta a ponto dela ficar voltando. Ela volta, os pensamentos vão e voltam, vão e voltam. Quando você estiver nesse momento, senta no momento num lugar silencioso, quieto, com pouco estímulo de luz, de preferência, e começa a trazer sua mente para o corpo. Eu estou vestindo uma camisetinha branca, esse tecido é canelado. Estou viajando, gente, parece que é viagem, mas a hora que você estiver com a mente agitada, você vai ver como isso faz diferença. Eu estou sentada num sofá, o toque desse sofá é aveludado, eu estou sentindo um cheiro de feijão, acho que a minha vizinha está cozinhando feijão. Traz a sua mente para a realidade. Real, real, real. Desce, tá? Traz para a terra. E a melhor forma de fazer isso é usar os 5 sentidos. Quando a gente faz isso, a gente traz a mente mais para um estado de presença. Vocês devem estar ouvindo falar isso à torto e direito na internet, tá? Essa seria uma técnica, tá, Juan? Básica que dá para utilizar. Mas, quando a situação está num nível que ela está doendo, está incomodando, está difícil lidar sozinho, eu queria dar outra sugestão para vocês, mas eu, pessoalmente, não conheço, gente. Terapia é a melhor coisa para se fazer, tá? É você dedicar 1 hora da sua semana para você se ouvir falar dos seus pensamentos. Alguém faz isso aqui? Eu já fiz no passado terapia, foi muito bom, mas atualmente estou devendo e estou querendo voltar. Volta sim. Só faz bem, gente. A gente tem uma tendência, assim, até cultural, né, de pensar que quem faz terapia é porque tá precisando. A gente tem que fazer terapia para não precisar fazer terapia. Bem por aí. Pode acrescentar, Dai. Eu sei que você tem muito para contribuir nisso aqui. Eu estou ouvindo nessa semana, eu vou contar um decor para vocês, né? Eu passei por uma crise de ansiedade sozinha em casa e eu fiz justamente, até compartilhei com a Hobbs, né? Que eu respirei, contei, né? Comecei a prestar atenção, fechei o olho para concentrar, senti a minha pele, o meu tato, né? Comecei a ouvir os barulhinhos da rua, de casa, assim, que você não nota, porque você está muito focado no trabalho. Eu quero saber do WhatsApp, eu quero saber de filho, quero saber de marido, quero saber de trabalho, quero saber... É muita informação. O nosso cérebro não aguenta e nós ficamos esgotados. No final do dia, a gente parece que a gente correu uma maratona. Essa é a sensação, né? Mas a gente tem que se dar esse tempo, né? Se doar esse tempo. É importante para a mente e para, né, para nós mesmos, para quem está ao nosso redor, porque a gente acaba... Aí vem outros sabotadores, né? Que a gente começa a se vitimizar. Quando o poder está nas nossas mãos. Só nós vamos fazer por nós.
ninguém, né? Eu e a Roberta pode contribuir aqui, mas só vocês, né, vão poder fazer por vocês mesmos. Então, algo que eu estou tentando exercitar aqui, né? E eu compartilhar uma coisa. É uma das primeiras vezes que eu estou falando com um grupo de pessoas, assim, e eu estou tentando. A minha cabeça está aqui. Você não está conseguindo falar. Não, mas não, eu vou ser maior, né, do que o meu sabotador aqui, o Kim não vai falar comigo, e eu vou conseguir compartilhar com esse grupo de pessoas o que eu venho sentindo e o que eu vou vencer, né? Eu me desafiei em algumas coisas e eu vou vencer. Eu não vou deixar isso, né? E aí acaba tendo até outros sabotadores, porque aí a gente começa a observar algumas coisas que os nossos comportamentos que quando eu fiz a avaliação, né, todos eu me identifiquei com todos. Aí eu falei, pronto, lascou. Eu já estou perdida na vida, né? Porque se eu me identifiquei com todos, aí eu compartilhei com do seu, né? Da sua opinião, Keila, que eu me vi em todos os sabotadores. Só que cabe a gente a responsabilidade de querer mudar, de reconhecer eu reconheci o meu Kim aqui e estou tentando mudar. Mas dia a dia a gente tem essa oportunidade. E fica essa reflexão. Só nós mesmos podemos mudar a nossa história. Só nós mesmos podemos mudar o que está enraizado na nossa infância. Então, eu poderia falar aqui a noite toda as coisas ruins que aconteceu lá atrás. Mas eu prefiro contar o que é bom, o quanto que eu venci, o quanto que eu admiro e hoje eu dou valor às minhas conquistas, ao hoje. E uma coisa muito legal que eu aprendi já faz 2 meses é se permitir. Permitir errar, permitir acertar. Né? Eu errei. Se abraça. Não precisa que o outro venha falar contigo, sabe? Porque só nós mesmos, no final do dia, sabemos o que a gente carrega aqui dentro. É isso. Eu ia comentar sobre a questão também da meditação, né, do mindfulness realmente, mas eu parti para um caminho mais tradicional aqui da terapia, mas eu adorei saber que o grupo está refinado. É isso aí, gente. Parece clichê, sabe? Mas a cada ano que passa, essas habilidades assim, de gerenciar emoções através de técnicas diversas, de terapia, vão ficar cada vez mais importantes, tá? Porque a gente está caminhando para uma tecnologia muito, muito avançada, mas nossa mente está ficando presa lá no modus operandi do passado, né? E guardem o que eu vou dizer para vocês. O que vai diferenciar um profissional que vai fazer diferença na vida dos outros e não vai chegar acabado no final do dia é a capacidade desse profissional de gerenciar suas emoções, principalmente se você tem intenção de liderar pessoas, principalmente, tá? Mas todos os profissionais passam por uma curva de que num determinado momento não adianta ele ter o melhor currículo do mundo, se ele não for capaz de lidar com a pressão do ambiente, com pessoas desafiadoras no caminho, sabe aquela brincadeira, tem que fazer terapia para lidar com quem não está fazendo terapia? Acontece, gente, tá? Se você não souber gerenciar através de uma comunicação assertiva e clara, momentos de conflito dentro do ambiente de trabalho, e aqui eu tô falando bem do ambiente de trabalho mesmo, você vai ficar estagnado. É comprovado. A capacidade de gerenciar emoções de um profissional tira ele de um patamar e coloca ele em outro. Tá? As pessoas são contratadas pelo seu currículo, demitidas pelo seu comportamento. Então, isso aqui não é balela, isso é
investir numa outra ponta do que forma um profissional. Uma coisa é currículo, outra coisa é quem você é. E quando você olha para isso, chama esse sábio interior que todo mundo tem. Nós somos adultos, nós já temos capacidade de lidar com informações mais complexas, a gente já consegue entender que a gente não é 8 ou 80, nós somos 8 e 80, a gente é tudo ao mesmo tempo, tudo ali dentro da mesma esfera, lembra? Então, quando a gente é adulto, já entende que é capaz de lidar com isso, chama esse sábio interior que existe dentro de você, para a gente não se estender mais, que a gente acabou comentando tudo que está nesse próximo slide aqui, a gente comentou através de conversa, né? Isso é ótimo, mas vai ficar aqui no material que a gente vai compartilhar com vocês também, tá? Fortaleçam o sábio que existe em vocês. A maior ferramenta é autoconhecimento. Quem sou eu? Por que que eu me comporto como eu me comporto? Beleza, entendi como que eu lido com isso daqui para frente, para me tornar uma pessoa ainda melhor. Quando você se torna uma pessoa melhor, todo mundo ganha, gente. E você ganha, porque você não vai mais aceitar pessoas medíocres na sua vida. Você só vai aceitar pessoas que tiverem no mesmo patamar que você, no mínimo. Tá? E eu não tô falando isso como soberba, não. Tô falando em forma de alto amor mesmo, ok? Que a gente começa a avançar nessa linha, assim. Eu quero do meu lado pessoas que vão me puxar para o mais, não pessoas âncora, né? Que vão me trazer para baixo, para o menos, que vão só olhar o lado, o copo meio vazio. Pegaram? E eu sabia que algum, por isso que eu chamei vocês para conversar no começo, porque eu sabia que depois pro final da palestra ia ficar todo mundo já meio assim, nossa, quanta coisa, né, para pensar, quanta coisa para estudar. É porque eu acho que a gente fica em estado de choque, né? É um pouquinho, Ju. Talvez a pronúncia do nome seja Shirzad Chamini. Shirzad Chamini. Obrigada, William. É isso aí. Aprendi mais uma. Pessoal, aqui tá para vocês algumas referências que a gente utilizou, tá? Inclusive um site com o teste dos sabotadores, elaborado pelo próprio autor do livro, né, Dai? Comenta aí um pouquinho, que você que teve a ideia de trazer o link. Sim, eu já fiz 2 vezes esse teste. É muito legal porque você nota a evolução, né? Façam hoje, aí daqui 30 dias façam de novo, porque vai estar totalmente diferente. É muito bom. E com isso, pessoal, a gente encerra aqui o conteúdo que nós queríamos trazer para vocês. Só tenho a agradecer de coração pela participação, pela boa vontade, né, por estarem aqui a essa hora da noite. Vocês são pessoas diferenciadas, viu? Vocês estão buscando conhecimento, com certeza vocês já estão diferenciados nesse mundão. E queremos abrir, né, Dai, para ouvir vocês. Aqui viemos trazer essa palavra aqui em nome da Drummond. Espero que tenha ressoado aí. Dai e eu estamos abertos aqui para ouvir vocês um pouquinho. Por favor. Vamos encerrar seco assim, não, né? 10 minutinhos de bate-bola só, prometo. Eu queria dizer que a gente aprendeu muita coisa aqui. Eu, pelo menos, peguei muita coisa que eu precisava ouvir e talvez não tivesse ouvido antes. Então, queria agradecer já antecipadamente. E convidar a galera aí pra falar. Qualquer coisa, se vocês falarem algo muito pessoal, é só avisar que a gente corta na edição e não vai vazar não, tá tudo certo. Obrigada, Nath, pelas palavras, viu? É isso aí, gente. Ai, que maravilhoso ter um time de técnico assim, né? Ai, pode falar, depois a gente corta. Vai lá, Maria, você tá muito quieta aí, viu? Tô te vendo. Júlia, você não quer comentar nada, Júlia? Eu tô deixando a bola hoje. Tô segurando a minha boca aqui. Eu vou fazer um comentário rapidinho. Ali da hora que vocês estavam falando nas técnicas, eu tenho transtorno de ansiedade, tá, gente? Às vezes tenho algumas crises. E uma coisa que me ajuda é exatamente isso dos sentidos, que aí eu faço 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu escolho um sentido e aí é 5 coisas desse sentido, 5 coisas que eu tô vendo. Então tá, tem uma planta na minha frente, tem uma porta, tem o computador, 4 coisas que eu tô sentindo.
Então tá, tem minha perna que tá na cadeira, sentindo muito calor, e aí assim vai, até chegar no 1. E isso normalmente me ajuda, então fica aí a sugestão que talvez possa ajudar também, de tá, é difícil quando a gente tá na espiral parar e falar: "Não, tá, mas por onde que eu começo?". Acho que esse é um caminho, assim, 5 coisas que eu tô vendo. E aí, a partir daí, você vai voltando para o momento onde você tá. Acho que isso que a Theo falou, eu ficava ansiosa a ponto de não conseguir dormir. O meu problema era dormir. Enquanto eu estava fazendo as coisas, ia. Chegava à noite, eu deitava 10 horas da noite e 1 hora da manhã estava lá eu assim, ó, com os olhos de tandera regalado, não conseguia dormir, e assim, tentava, desligava o celular, apagava as coisas. E esse negócio do 5, 4, 3, gente, eu juro que contar carneirinho funciona, porque é o mesmo sentido. E aí você imagina na sua cabeça tudo, tipo, o pasto verde, que cor que é a cerca, e começa ali a contar os carneirinhos, ou garanto que vocês não chegam nos 50. É o mesmo esquema que a Theo falou, assim, parece que o cérebro vai começar a prestar atenção em outra coisa e ele dá um reset naquele momento ali, tanto para você focar naquilo que você precisa, quanto para o desligar. E é uma questão de hábito mesmo, né? Tudo que a Day e a Hobbes falaram, tem um livro também, O Poder do Hábito, que fala muito disso, né? Que alguns hábitos são construídos aí na base dos 21 dias, e alguns são mais difíceis do que os outros e varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente consegue, sabe? Às vezes a gente dá uma escorregada, mas a gente volta e dá certo, sabe? E a questão do celebrar, eu acho que eu tenho me tornado uma pessoa muito grata ultimamente, sabe? De chegar e falar, poxa, hoje, nossa, eu estacionei meu carro na vaga ali, que isso? Sabe? Essas coisas bobas de você chegar à noite, você é meio, vamos dizer assim, positividade tóxica, mas é o limiar ali entre saber agradecer e falar assim, poxa, eu tenho uma vida legal, eu estou tendo um trabalho, eu tenho um problema aqui agora, mas eu também tenho a capacidade de resolver. Então, acho que vocês falaram muito bem sobre isso, da gente celebrar, da gente pegar em alguns momentos e mandar o sabotador calar a boca e falar assim, não, peraí que agora é minha vez de brilhar aqui. Vocês falaram brilhantemente bem. Acho que todo mundo se identifica um pouco, né, gente? A gente está nessa onda de que todo mundo, a gente ri, eu e minhas amigas, quem não está fazendo terapia está tomando remédio, ou então está fazendo os dois. E o importante é saber que as pessoas estão se cuidando, né? Porque acho que antigamente a gente teria mais vergonha de falar sobre isso, e acho que hoje a gente fala com mais naturalidade e com mais entendimento, né? De que a gente está fazendo tudo para sermos pessoas melhores, né? É isso. Com certeza, meninos. Caso vocês não saibam, gente, as duas são do meu time. Ai, desculpa, as 3, né? A Dai também. Eu tenho um time de feras, desculpa aí. Obrigada, meninas, por abrirem a pauta e também trazerem esse momento de sensibilidade de vocês, de vulnerabilidade. É importante a gente ter momentos que a gente fale disso, porque todo mundo passa alguma coisa nesse sentido, né? Fala, Juan. Opa, vou trazer também mais um comentário aqui sobre a questão da terapia. Eu sou o cara que levanta a bandeira da terapia, assim, fortemente, sabe? Porque quando era mais novo, né? Eu achava que terapia era coisa de doido, né? Então não fazia, né? Pô, não sou maluco, então não vou fazer. Aí eu trabalhava num lugar que era muito estressante. Aí fui parar no psiquiatra. Tem que fazer terapia, beleza, então vamos lá, né? E aquilo ali mudou minha vida, porque eu descobri muito dos problemas que eu estava sofrendo no momento eram coisas ligadas à minha infância. Então, aquilo ali abriu minha mente, fez um boom. Caramba, eu sou assim, esse problema. Então isso aqui que tá me causando isso. Então ela foi juntando aquele Lego, sabe? E então eu já sei me blindar. Então, hoje em dia, vem um problema que eu sofria no passado e antes eu estaria passando mal, morrendo dentro de casa, já sei me blindar, tô tranquilo. Isso aqui vai me afetar assim. Então, apesar de eu não estar fazendo momento de terapia, mas eu levanto a bandeira para a galera aí que tem preconceito. Não, isso aí eu não preciso. Você vai se conhecer e, cara, não tem nem palavras, cara. O negócio é muito bom mesmo, sabe? É muito bom. Feliz de te ouvir, Juan. Obrigada, viu? Muito importante.
William, vou abrir a palavra para você. E Grazi, eu queria que você comentasse depois isso aqui que você colocou, ó, que o ócio também é um exercício, tá bom? Segura aí que eu queria muito abrir a palavra para você também. Fala, William. Que, assim, literalmente, eu já vi até mesmo uma postagem de internet falando o seguinte, que se essa geração atual inteira precisa de terapia, é porque a anterior também precisava, mas não reconhecia porque muitos achavam frescura. É mesmo, Vê William. se faz sentido. Total. Mais um total aqui. E, gente, esse aqui, ó, se a gente entrar nessa dinâmica, a gente pode se comprometer a vir falar num outro momento, mas é isso. Nós somos filhos, né, de uma geração ferida. E estamos no melhor momento para lidar com essas situações. Nossos pais, nossos avós não tinham recurso, não tinham conhecimento, não tinham ambiência para isso. Nós temos. E a partir do momento que temos, inclusive, temos a responsabilidade de nos transformarmos em pessoas melhores e deixar um mundo melhor para os serzinhos que estão vindo a partir de nós. Manda, Grazi. Eu abri a câmera aqui para poder falar com vocês rapidinho. Nós estamos no momento, né? Nós somos uma sociedade que exige o fazer, o realizar, o executar, o analisar, o planejar, o projetar. E isso cobra muito da gente, emocionalmente, mentalmente. Por isso que o ócio é um exercício que precisa também ser feito. Quando a gente fala ócio, não é simplesmente não fazer nada. É parar para respirar, para se autoconhecer. Quando você se permite parar, você vai se permitir se conhecer, tá? Você vai começar a reparar nas coisas à sua volta. Então, a gente precisa fazer também esse exercício, porque a gente agora se autocobra para fazer demais, para realizar demais, para estar disponível. Então, a gente precisa daquele momento para parar. Um pouquinho que seja, em algum momento, porque senão a gente vai esgotar a bateria. É isso aí. Mais alguém, pessoal, quer trazer alguma contribuição? Acho que estão cansados já de ouvir essas duas aqui falando, né? Quase 2 horas. Socorro, Deus! A última coisa que eu agregaria, que eu aprendi recente, é estar presente, né? Estamos aqui nessa palestra. Vamos estar de corpo e alma, né? Não vamos estar no WhatsApp, não vamos estar falando com a vizinha, enfim, mas estar presente. Isso até eu almoçava com o celular do lado. Aí, gente, eu vou confessar, a minha chefe não está aqui, tá? Mas os 5 minutos que eu almoço, hoje eu faço entre 5 e 10 minutos que eu almoço, efetivamente eu almoço, estou sentindo a comida, estou sentindo o sabor, o cheiro, isso tranquiliza a alma, sabe? Quando eu volto com a bateria mais recarregada. Mas estar presente também é uma técnica. Muito importante, inclusive. Muito. Muito. Do ócio, né? Eu lembrei, não sei se vocês já assistiram aquele filme Como Rezar e Amar, e lá fala de um ditado italiano que é dolce far niente, alguma coisa Dolce assim. far niente, isso aí. Que é o prazer de não fazer nada, mas de fazer alguma coisa que te deixe feliz, né? Sei lá, sentar para jogar alguma coisa com os amigos, nem que seja jogar a conversa fora, né? Eu acho que às vezes a gente fica preso tanto em coisas tradicionais, assim, eu vou ver uma série, é legal também, mas eu acho que às vezes o desconecto é tão legal. Esses dias, já tem alguns meses, uns 3 casais de amigos foram lá para casa e a gente jogou jogo de tabuleiro por basicamente quase 3 horas. E todo mundo saiu de lá assim, que não queria ir embora, sabe? Uma sensação diferente. Então, acho que a gente aproveitar as coisas simples também, acho que
faz parte demais. Total, total. Vou fechar com uma frase aqui, gente, vocês me permitem, nessa linha de onde a gente entrou agora no final, que eu aprendi isso e virou uma crença para mim. Descansar é diferente de abastecer. É o quê? É isso aí. Às vezes a gente está cansado e a gente fala, eu preciso descansar, preciso descansar. Descansar é o quê? É não cansar mais, né? Então a gente tem a tendência de parar. Só que a gente precisa refletir sobre quais são as coisas, como a Júlia falou, que nos abastecem. Quais são as coisas que fazem bem a ponto de você terminar aquilo e falar, nossa, parece que eu ganhei bateria para 15 dias agora, né? Eu acho que a maioria das pessoas talvez vá sentir o que eu vou falar agora, mas eu tenho uma necessidade enorme de natureza. E eu moro no interior. E às vezes eu falo assim para o meu marido, eu estou exausta, eu preciso recarregar. E aí, assim, me coloca no meio do mato, que eu quero ficar lá pisando na grama, vendo os passarinhos cantar. É ou não é? Cachoeira, é isso aí. Então, a gente está habituado num ambiente de hiperrealização, por isso que eu dei até um pouco mais de foco naquele sabotador, porque todo mundo conversa com ele em algum momento. Fazer, 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 fazer. E a gente precisa relembrar do básico, gente. Tem hora para tudo. Tem hora para fazer loucamente. Se o meu horário é das 9 às 18, papapá, eu vou fazer ali, concentrado e tal. Encerrei o dia, beleza, eu vou descansar. Estou precisando me abastecer? Quais são as coisas? Eu não sabia isso, tá? Meus anos de terapia, assim como o Juan comentou aqui, meus anos de terapia serviram, inclusive, para descobrir isso. O que será que são as coisas que me fazem abastecer? Por quê? Eu achava que eu estava ficando doente mesmo, porque o que eu fazia? Todo mundo gostava de ir para praia, por exemplo, em feriado. Aí eu ia para praia em feriado, eu voltava mais exausta. Falava, gente, acho que eu não sou normal, porque eu acabei de sair de feriado, fui para praia, descansei e voltei cansada, acho que eu tô ficando doente. E aí eu fui entendendo que a minha personalidade, olha para vocês verem como às vezes a gente tá aqui falando, é de um aprendizado, de uma estrada que eu acabei de percorrer também e sigo percorrendo em muitas diretrizes ainda, tá? Então, eu tive que sentar e fazer um dia lista das coisas que eu achava que me abasteciam, do tipo trocar minhas plantas de vaso, porque daí é o momento comigo, sou eu ali com a minha terra. Eu fui percebendo que na minha personalidade eu gosto mais de ser introspectiva. Então, por exemplo, se depois de uma semana cansativa de trabalho, alguém falar para mim, vamos para um happy hour, a minha tendência hoje é falar não, porque eu me abasteço no silêncio, mas é sobre a minha personalidade, entende? Alguns de vocês provavelmente vão falar assim, nossa, Rô, eu adoro, terminou uma semana pauleira, eu amo sentar no barzinho, trocar ideia, e isso também é mágico, desde que seja verdadeiro para você. Encontre o seu abastecimento, sabe? E viva isso, se permita viver isso. Eu diria até mais, que às vezes a gente, não é que a gente não se permite, é que a gente está vivendo num automático. E aí a gente não intencionalmente coloca essas coisas na rotina. A gente vai colocando as coisas, lembra que eu falei que o nosso cérebro é esperto? Gente, o cérebro é esperto, ele é esperto. Uma hora a gente fala de neurociência e a gente conta para vocês assim, que ele é preguiçosinho nesse sentido. Se ele tiver que achar dopamina num rios, que é uma coisa que está passando ali rápido e está injetando dopamina loucamente no nosso subconsciente, ele vai preferir aquilo do que sentar na natureza, fazer uma apreciação. Lembra, a gente vive num mundo onde as coisas pedem velocidade, e aí a gente está indo na contramão se a gente escolhe a calmaria, o silêncio. Mas reflitam, tá? Isso é autoconhecimento. Todas coisas que vão trazer vocês para o presente, porque a vida não está lá atrás e também não chegou ainda no futuro. A única coisa que a gente tem é exatamente o dia de hoje, né? Gente do céu, vocês não podem deixar meu microfone aberto, a gente é um perigo, Daiane. Se deixar, a gente vai até às 10. Socorro. Mas o papo tava mó bom aí, a gente nem viu. Bom. Muito obrigada, gente. Depois compartilhem a gravação com a gente também, por favor. Ficar sentado no sol, em pé não dá. Vocês são ótimos. Muito obrigada, gente, pelo carinho, respeito, por terem ficado aqui até o final. É com muito carinho que a gente traz esse conteúdo para vocês. Espero que tenha feito sentido aí.
ainda teremos mais conteúdo, né, Theo? Próximo tema já está traçado? Já sim, mas eu vou esperar o retorno das meninas para não dar spoiler. Ah, Theo. Então, tá bom. Gente, queria fazer só um último pedido para vocês. Tira um print, quem puder abrir a câmera, se puder abrir a câmera. Eu vou colocar aqui de novo na tela só a última telinha da apresentação. E tirem um print, marca a gente lá no LinkedIn. Se você ainda não é nossa conexão no LinkedIn, pede para acompanhar a gente lá, marca a Drummond, a gente vai ficar super feliz de saber que o conteúdo fez sentido para vocês, viu? Então, a Dai e eu que deixamos nossos cabelos até prontos aqui, gente, cabelo cacheado, não é assim, acordei e saímos assim, não, viu? Cabelo liso é muito Passei até perfume hoje, hein? Então, valoriza nós, que nós tomamos banho, passamos perfume para vir aqui na palestra. A cacheada aqui tá de coque, né? Porque a gente... Não eu me Júlia? resguardo, né? Então, vocês estão cacheadas e eu sei que vocês sabem que o negócio aqui é assim, e é do bom humor dele, entendeu? Depende, se não tá bom, não tá bom. Vamos lá, eu e a Dai vamos fazer carinho assim, tira foto aí, quem tiver com a câmera aberta, faz sorriso pra gente aparecer no vídeo. Marca nós lá no LinkedIn, hein? 1, 2, 3 e vai! Oi, gente. Alguém printou? Não, relaxa. Se ninguém printar, a gente pega um frame da gravação quando tiver todo mundo parado. Bom. Ai, eu esqueço que vocês são tecnológicos, vocês são maravilhosos. É, cara, tá a luz de Instagrammer aqui. A ring light maluca. Mas é isso, gente. Aguardo os prints das senhoras e dos senhores. Gratidão, pessoal. Boa noite, viu? Muito obrigada, galera, pela talk e pela palestra. E obrigada, galera, que Boa veio. E pra quem tá assistindo gravado, espero vocês no ao vivo na próxima. É isso. Valeu. Valeu, tchau, Valeu, tchau. gente. Gente, tchau. Tchau.